Boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale. Começamos com essa imagem impactante, essa imagem de uma tragédia que aconteceu hoje no Litoral Norte, mais precisamente no aeroporto de Ubatuba. Mais cedo vocês acompanharam muitos detalhes no nosso programa Hora do Vale, na hora do almoço. Uma cobertura árdua, uma cobertura completa de toda a nossa equipe envolvida exatamente neste acidente. E agora nós vamos fazer algumas atualizações, reflexões, buscando alguma explicação, buscando trazer informações mais atualizadas deste acidente de uma aeronave de pequeno porte que caiu lá em Ubatuba, mais precisamente na Praia do Cruzeiro. Ela atravessa toda a pista, que não é suficiente, né? E explode e vai para o mar. Nessa tragédia, esse avião que trazia 4 passageiros e o piloto, nós tivemos a vítima fatal, o piloto, que inclusive chegou a ser resgatado, ainda com vida, retirado das ferragens, mas não resistiu. As outras 4 pessoas da mesma família seguem internadas, foram retiradas da aeronave e seguem internadas. Eu vou pedir aqui para que as pessoas que nos assistem e tudo mais, acompanhem comigo alguns detalhes que nós aqui ficamos, claro, todos impactados, impressionados com essas imagens e pensando, veja, aqui ele vai atravessar a rua da Praia do Cruzeiro, ali em Ubatuba, é uma praia ali central de Ubatuba. Vejam, segura aqui, essa imagem é muito boa. Aqui é a primeira explosão quando ele atinge, nos parece, a cerca da pista, da cabeceira da pista. A pista de Ubatuba também ela tem uma peculiaridade. Ora, o avião vem do mar, do oceano, para o continente. Ora, o pouso se dá do continente para o oceano, como foi o caso. Isso varia em função das condições climáticas, mais especificamente quando a gente fala de ventos. Então, o vento estava de tal maneira que a melhor opção era exatamente esse avião, esse Cessna, fazer a sua aterrissagem, quer dizer, pousar vindo do continente em direção ao oceano. Contudo, a pista não foi suficiente, ainda haverá investigação sobre o cumprimento da pista, sobre as condições, se a água foi escoada ou não. A gente ainda hoje vai falar com o CEO do aeroporto lá de Ubatuba, mas enfim, ele passa aqui, atravessa a cerca e já tem uma primeira explosão. E olha, se a gente pode falar de um milagre, eu acho que é sobre exatamente os carros que ficam nessa avenida aqui, que há menos de 5 dias a gente falava de uma Ubatuba super povoada, né? Muitos turistas. Isso aqui estaria repleto de carro, pois ele vai passar e não vai pegar em um carro. Talvez ele tenha arranhado ou lambido, como disseram aqui no vídeo, um carro. Então ele passa, veja, atravessa as 2 pistas. Essas pessoas aqui ficam assustadas. Uma pessoa foi atingida por estilhaços. Uma outra pessoa estava ali próximo numa pista de skate, torceu o pé, talvez pelo susto, e vai direto para a água. E 4 pessoas de uma mesma família ficaram machucadas e o piloto, infelizmente, morreu no local. Importante a gente dizer aqui que um carro foi atingido também por destroços, mas não houve feridos nessa colisão. A Beatriz Plaça, assim como toda a nossa equipe, né, disposta, esteve em Ubatuba e preparou uma reportagem explicando mais sobre o acidente. Veja.
Manhã tranquila na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, até que o acidente aéreo acontece, por volta das 10 horas, deixando os populares em pânico. Nas imagens da câmera de segurança é possível ver que o avião Cessna 525, de pequeno porte, tenta pousar no aeroporto da cidade. A aeronave não consegue frear. Ela atravessa a Avenida da Orla e a faixa de areia e só para no mar depois de explodir. Essa aeronave, ela sofreu um grave acidente que nós chamamos de excursão de pista, né? Ela excedeu os limites de parada do aeroporto ou da pista, né? O que ocorre é que normalmente em Ubatuba as aproximações elas são feitas do mar para o continente, mas dependendo do vento essa situação inverte, a cabeceira inverte e os pousos são feitos do continente para o mar. Ocorre que em Ubatuba, essa pista, a gente pode ver pelas imagens, que a cabeceira oposta ao mar, ela fica muito próxima ao relevo. E é um relevo bastante inclinado. Então, quando as aeronaves elas se aproximam pelo setor desses morros que ficam na outra cabeceira da pista, a gente pode ver novamente pelas imagens, em alguns casos a pista pode ficar um pouco curta demais. Então, dependendo da velocidade de aproximação, é impossível frenar em tempo suficiente para parar a aeronave. O avião saiu de Mineiros, em Goiás, cidade que fica a cerca de 400 quilômetros da capital Goiânia. 4 pessoas da mesma família e um piloto estavam na aeronave. O nosso quartel fica bem próximo daqui, então assim que a aeronave caiu, os bombeiros que estavam de serviço ouviram o barulho e antes mesmo que o nosso centro de operações pagasse a ocorrência para eles, eles já deslocaram para cá para verificar o que tinha acontecido. Nossa equipe chegou aqui no local, tinha a princípio o primeiro foco de incêndio, onde teve a primeira colisão da aeronave e também na aeronave tinha um foco de incêndio. Então a primeira atitude que nós tivemos foi extinguir as chamas e iniciar a retirada das vítimas de dentro da aeronave. Então dentro da aeronave nós tínhamos 5 pessoas no total. Dessas 5 pessoas, 4 passageiros e um piloto da aeronave foram retirados com vida e todas conscientes. Foram todas transportadas para a Santa Casa de Ubatuba. E o piloto, a gente teve que fazer um desencarceramento dele, das ferragens do avião. Após a retirada dele, ele ainda estava com vida. Nós investimos, porque ele estava numa parada cardiorrespiratória, investimos bastante juntamente com o médico do SAMU, mas infelizmente não conseguimos fazê-lo voltar. Nós lamentamos profundamente, né? Claro, o acidente e principalmente a morte do piloto. Nós também vamos atualizar daqui a pouquinho com o Daniel Barbosa, que está lá no litoral, vai nos atualizar sobre 5 vítimas, sendo 4 que estavam no avião e uma pedestre que também se feriu com os destroços, exatamente em função dessa explosão, dessa batida de um avião, que se você chega agora, eu atualizo para você, um acidente aéreo com um avião de pequeno porte que aconteceu hoje pela manhã, no final da manhã, em Ubatuba. Um avião que, segundo o termo técnico, e se eu entendi direito, teve uma excursão, quer dizer, saiu da pista. E agora, exatamente, porque é uma imagem chocante, é uma imagem de... Assim, a gente fica pensando, mas como que passa pela pista? Como que extrapola a pista? O que teria acontecido? E o CENIPA, né, um órgão responsável pelas investigações, fará as devidas investigações, apurações. Mas agora nós vamos falar ao vivo, via internet, com o Marcel Mouri, que é o CEO da Rede Voa, concessionária responsável por administrar o aeroporto de Ubatuba. Marcel, boa noite, você me ouve bem? Boa noite, ouço muito bem. Ô, Marcel. Privilégio estar com você nesse momento para toda a sociedade, especialmente a gente que trabalha na aviação.
Marcel, muito obrigado por sua disposição, por vir falar conosco. O importante nesse momento, como você disse, a gente buscar falar de algumas coisas, inclusive também porque a primeira coisa que passa assim pela cabeça da gente é se vocês que entendem de aviação, se vocês conseguem traçar aí um panorama para a gente ter uma dinâmica das causas ou das possíveis causas que levaram a esse acidente. Bom, logicamente o CENIPA está hoje lá nesse momento até para começar a retirada dos destroços. Vamos levar eles para o interior do nosso sítio aeroportuário para facilitar os trabalhos que ainda vão com um longo tempo. O CENIPA, logicamente, o Brasil hoje ele é signatário da ICAO, então ele segue os procedimentos internacionais, que trabalhamos não com causas, mas sim com fatores contribuintes ao acidente. É meio, grosseiramente falando, como se fosse um jogo de dominó, e crianças brincam, tirou uma pedrinha do dominó, será que o acidente aconteceria? Quais são os fatores que contribuíram para esse acidente? Eu tenho certeza absoluta que em tempo recorde, né, nós teremos essa resposta, mas porém, alguns fatores estiveram presentes nesse momento, na data de hoje. E esses fatores nós, como concessionária, podemos considerar. Se eles vão contribuir direto ou indiretamente, logicamente, a investigação é que vai dar esse tom. Diante disso que você acabou de nos explicar, sobre aqueles fatores contribuintes, o primeiro que nos ocorre, até em função daquele acidente da TAM, lá atrás, né? De um avião que, no momento da aterrissagem, ultrapassa o tamanho da pista, ultrapassa a pista, nos ocorre primeiro falarmos de tamanho. O tamanho da pista de Ubatuba é de 930 metros, salvo engano meu, mas é mais de 900 metros, porém estão disponíveis para aterrissagem 560 metros. E pelo manual da Cessna, né, que é a fabricante, a Cessna Aircraft, que é a fabricante dessa aeronave, esse avião precisaria de, no mínimo, estando o mais leve possível, de 830 metros para a aterrissagem. Isso tudo faz sentido? São esses os números mesmo? O que você pode nos atestar? Bom, a rede voa hoje, nós estamos com 16 aeroportos regionais de São Paulo. Ubatuba é um desses aeroportos, é um aeroporto de movimento pequeno. Nós estamos falando hoje de um aeroporto que atinge em torno de 5 mil movimentos de pouso e decolagem ao ano. Se nós considerarmos que o grande movimento acontece aos finais de semana ou nas férias, a gente percebe que não é um aeroporto essencialmente movimentado como Jundiaí, onde é a sede da VOA, que nós batemos o recorde esse ano com mais de 50 mil movimentos. Ficamos em primeiro lugar em aviões de asa fixas no Brasil. Ribeirão Preto é um aeroporto comercial que também tem outras características. No caso de Ubatuba especificamente, ele é um aeroporto homologado, cadastrado para voos visuais, aeroporto para operação VFR, e que ele tem exatamente 940 metros de pista. A pista, o asfalto, sempre serão 940 metros de pista. O que acontece em Ubatuba especificamente é que a cabeceira 27, a cabeceira da praia para dentro, não essa que ele ultrapassou. A cabeceira da praia para dentro, ela tem os 940 metros disponíveis, tá certo? Porém, a cabeceira oposta, que é a cabeceira 09, onde a aeronave Cessna modelo 521 fez a aproximação para pouso, por questões de topografia, aquela região de Ubatuba, além da serra do mar que está ali presente, nós temos alguns relevos que já estão há décadas lá naquela região. Então, esse relevo do outro lado da pista limita em aproximadamente 300 metros. Então, a pista, apesar de continuar com 940, para pousar na outra cabeceira, é mandatório, está nas publicações aeronáuticas, que precisa levar em conta para cálculo a redução desses 300 metros. Então, a pista disponível do outro lado, por que a cabeceira foi deslocada em função do Departamento de Controle de Espaço Aéreo por segurança de voo? Justamente porque tem elevações. Então, a outra cabeceira, você não tem
o comprimento total da pista, tá certo? Logicamente, as decisões que levaram o comandante a ir para outra cabeceira e não pousar na cabeceira da praia podem ser as mais diversas possíveis, o próprio vento. O fato, as condições meteorológicas naquele momento em Ubatuba, elas estavam degradadas. O que significa? A pista estava molhada, choveu na noite anterior, ou seja, você tem uma situação que, para quem é do métier, sabe, a pista molhada, o risco aumenta, porque o atrito da roda do pneu com a pista fica menor. Então, Marcel, consequentemente, você precisa até de mais pista, e não somente os 600 metros, entendeu? Marcel, só porque eu estou entendendo absolutamente o que você está falando, você é bastante claro, mas até para as pessoas de casa também acompanharem o raciocínio, quando você fala de cabeceira, de topografia, de serra, é que se eu me aproximar pelo mar, né, se eu for fazer o pouso, me aproximar pelo mar, eu não tenho a montanha, a minha aproximação, eu vou me aproveitar dos 940 metros inteiros, como você disse. Se eu me aproximar pela montanha, que é o lado invertido, que é o que ocorreu nesse acidente, em função da montanha, a minha aproximação, ela tende a ser num outro ângulo, quer dizer, eu perco 300 metros. É essa a ideia que a gente tem que ter, é esse o desenho mental que a gente faz. Aí eu te pergunto, embora seja um aeroporto, como você disse, homologado para voos visuais, tem ali uma comunicação com a torre? O piloto reportou alguma coisa para a torre? Você tem essa informação? Muito obrigado por essa pergunta. Ela realmente é bastante técnica. Eu vou tentar fazer uma analogia. Quando você tem hospitais numa cidade, o nível de serviço do hospital depende do tipo da cidade, da quantidade de habitantes da cidade, e você vai aumentando o nível de serviço de segurança a ser prestado. O Brasil hoje está entre os 3 melhores países do planeta. Nós estamos no grupo 1 a nível de segurança de voo. Então, todo o espaço aéreo brasileiro ele é controlado por radar, tem um plano de voo protocolado de Goiás para Ubatuba, alternando São José dos Campos, que é um aeroporto totalmente por instrumento, com torre de controle. O que acontece? Acima de 30 mil movimentos de pouso e decolagem por ano, o tipo de serviço a ser prestado, você tem uma torre de controle também. Quando você tem de 15 a 30 mil movimentos de voos durante o ano, você tem uma informação de voo que é uma rádio que presta serviços de meteorologia, porém toda a parte de decisão, se vamos pousar e qual cabeceira ser utilizada, depende exclusivamente do piloto em comando. No caso de Ubatuba, por ter 5 mil movimentos por ano, ela não dispõe, nós não temos as informações de tráfego aéreo essencial e de meteorologia. Essas informações elas são repassadas para pilotos através das câmeras nossas que estão disponíveis. O pessoal faz muito contato antes para saber como é que estão as condições de voo. Mas sim, quando a aeronave vem de Goiás, pelo Centro de Controle de Área do Brasil, lá de Brasília, que é o SINDAC TAUM, ela vem e vai passar para o terminal de São Paulo. E o terminal de São Paulo, com certeza, está controlando o voo também. Quando chega ao ponto que ele informou no plano de voo que vai começar a descida, ele, naturalmente, ele tem que estar em condições visuais e ele pede autorização ao controle de aproximação de São Paulo para que possa seguir visual para aquela localidade. Nesse momento, o controle de aproximação cancela o plano IFR, ele segue visual, porém o controle informa para o aeroporto, através de telefonias, de que a aeronave está se aproximando para aquele local. Por quê? Se uma aeronave diz que vai pousar a meio-dia e dá meio-dia e 30 a aeronave não chegou, sistemas de alerta são acionados no Brasil, através do Salvaero, para ver se tem algum indício de acidente. Marcel. Então, sim, nós tínhamos a informação que a aeronave estava vindo, mas não temos controle do voo. Eu acho que esse talvez tenha sido a grande diferença nesse tipo de operação, que era do conhecimento das publicações aeronáuticas. Marcel, ficou muito claro.
Nós temos posicionadas lá equipes lá embaixo, exatamente porque nós temos, inclusive, que dar aqui as atualizações dos hospitais, das pessoas que foram hospitalizadas. Eu gostaria de só fazer uma última pergunta. Peço que você, por favor, seja o mais breve que possível, que é exatamente sobre o sistema da água, quer dizer, de drenagem da pista. Você, Marcel, CEO da Voa, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba. Você tem conhecimento sobre todo o sistema de escoamento da água da pista de Ubatuba? Porque essa é uma das primeiras hipóteses levantadas também de algo que tenha contribuído para esse acidente. Bom, é lógico que as condições meteorológicas que nós estamos vivendo aumenta muito o fluxo de chuvas e de água, tá certo? O sistema de escoamento de Ubatuba, ele atende à demanda daquele tipo de aeroporto. Se você tiver um aeroporto com volumes bem maiores de pouso e decolagem, com aeronaves maiores, é outro tipo de sistema a ser implantado. Não é comum Ubatuba receber aeronaves a jatos. Então, normalmente opera-se em Ubatuba aeronaves turbohélices, motores convencionais. Então, efetivamente, a pista com 900 metros, ela é suficiente para operar o Cerna. Porém, todos esses fatores contribuintes podem ter estado presentes, inclusive o nível de drenagem de água da pista. Mas sim, a pista estava molhada, choveu bastante e as condições estavam degradadas. Isso estava presente no fatídico acidente de hoje. Ok. Marcel, CEO da Voa, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba, te agradeço por esse tempo, pelas informações, pela didática e agradeço a você mais uma vez e peço aqui a sua compreensão também que nós temos que seguir, inclusive, com as atualizações lá de baixo para saber como estão exatamente agora as condições, né, das pessoas, dos sobreviventes desse acidente. A gente fala ao vivo agora com Daniel Barbosa. Ele atualiza exatamente o estado de saúde das vítimas da queda da aeronave lá em Ubatuba hoje pela manhã. Boa noite, Daniel. Dani, o que você nos traz de informações? Nós sabemos que são 5 vítimas, sendo que 4 estavam na aeronave e uma pedestre que estava próxima e foi atingida por destroços. Quais são as informações que você nos traz? Oi, Vinícius, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo Tá Na Hora. Primeiramente, antes de falar do estado das vítimas, quero mostrar o que está acontecendo aqui agora, que o pessoal está retirando os destroços do avião aqui que caiu. A CETESB esteve aqui no local, fez a contenção de espuma aqui para evitar os danos ambientais também, o vazamento de óleo e prejudicar o menos possível o meio ambiente. Por isso, eles fizeram a contenção, estão retirando agora porque os destroços da aeronave já estão sendo retirados nesse momento. Mais cedo, o Seripa esteve aqui no local para colher informações para saber as possíveis causas desse acidente, Vinícius. Também tem um pessoal aqui da Polícia Civil e também da Guarda Ambiental e de outros órgãos daqui que estão ajudando na retirada dos destroços do avião. Como você falou, então, foram 7 vítimas, atualizando então. Então teve 5 do avião e 2 pessoas que estavam passando pelo local. Um apenas feriu o pé, torceu o pé enquanto estava correndo daquela confusão, daquele momento de tensão da explosão do avião. Então esse pedestre torceu o tornozelo e ele foi atendido pelo SAMU no local. Depois nós tivemos uma outra pedestre que estava no local, que ela foi atingida por destroços do avião e ela permanece no hospital de Ubatuba, a Rosana Maria Alves Vieira, de 59 anos. Entre mortos e feridos, nós temos o piloto que morreu. Ele foi tentaram socorrê-lo no local aqui, mas por conta dos ferimentos ele não resistiu e morreu. E também as 4 pessoas da família, que são a Mireille Fris, de 41 anos. Ela continua no hospital de Ubatuba, é a única que continua por aqui.
mas os demais membros da família, o Bruno Almeida de Souza, de 45 anos, o Luca Fris, de 6 anos, e a Ayla Fris, de 4 anos, os 3 foram transferidos para o Hospital Regional de Caraguatatuba. A única que permanece aqui, então, é a Mirelle Fris, de 41 anos, que passou por cirurgia e ainda está em estado grave. Vinícius. Ok, muito obrigado, Daniel Barbosa, falando diretamente da Praia do Cruzeiro, onde hoje, mais cedo, houve um grave acidente com um avião de pequeno porte, um jato. Nós falávamos agora há pouco com o CEO da Voa, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba, e ele nos disse algumas coisas sobre aquilo, sobre a somatória de fatores que levam a um acidente como esse, né? Condições de tempo, as condições do aeroporto, também os padrões de atendimento do aeroporto, um aeroporto que, segundo ele, tem 5 mil movimentos ano, que é muito fácil, muito pouco, né, se comparado a outros tantos. E então a gente está aqui também fazendo um desenho de tudo que aconteceu na manhã de hoje, levando a essa tragédia, a esse acidente, que, como vocês viram, vitimou 7 pessoas, uma fatal, que é o piloto da aeronave, 4 pessoas da mesma família, além de 2 pessoas que estavam passando pelo local. A gente fala agora ao vivo com o repórter Elias Júnior, da TV Serra Dourada de Goiás, porque a família era do estado, do centro-oeste brasileiro. Elias, boa noite, bem-vindo ao nosso Tá Na Hora Vale. A família é uma família que é bastante conhecida aí na região? Muito boa noite, isso mesmo, uma família bastante conhecida e também influente, essa família que é tradicional, uma família que planta soja na cidade de Mineiros, né? E esse acidente, infelizmente, tem impactado aí toda a cidade. É uma família bastante tradicional e muito influente, que tem um trabalho bastante relevante na área ambiental também, tem um trabalho de replantio espetacular, um projeto bastante aplaudido. Então é o cenário de muita comoção na cidade, todos orando para a recuperação aí dessa família. Volto a dizer, uma família que tem um grande peso no agronegócio. O estado de Goiás é um estado que tem a vocação do agro, e aqui essa família realmente é bastante conhecida, bastante influente. Ao tomar conhecimento dessa tragédia, o governador aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, entrou em contato com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pedindo todo o apoio em relação ao suporte necessário para a transferência da família, dos membros da família, para pontos de melhor atendimento, né, de um suporte melhor na questão aí para a recuperação da família. Então, realmente muita comoção. E também nós não podemos deixar de destacar sobre a vítima fatal desse acidente, o piloto Paulo Segueto, que é natural aqui da cidade de Goiânia. Muitos ficam na expectativa, tentando entender o que aconteceu. Paulo Segueto, um piloto bastante experiente, quase 30 anos de profissão, já foi piloto de táxi aéreo, estava trabalhando para a empresa, para essa família, há 14 anos. Então, muita comoção aqui na capital, os companheiros de profissão, pilotos aqui de Goiânia, que conheciam Paulo Segueto, bastante sensibilizados, comovidos com o que aconteceu. À medida do tempo, claro, as informações vão chegando e, com certeza, na medida também das oportunidades, nós poderemos estar compartilhando com todos que acompanham aí o Tá Na Hora. Mas esse é o clima, esse é o sentimento aqui no estado de Goiás. Também tem outro detalhe também que é importante destacar, o Rio Araguaia, que é um rio bastante conhecido, que banha aqui o estado de Goiás, Pará, também Mato Grosso. O Rio Araguaia, ele nasce na fazenda da família. A família, né, que, como eu disse, é bastante fluente, trabalha na área ambiental, tem um projeto maravilhoso de replantio e também planta soja. Esse rio começa, né, a nascente na família, na propriedade dessa família, a família Frias. Eu volto com você. Você me ouve bem? Eu queria perguntar para você, querido, se você tem informações sobre se essa seria a primeira visita da família com esse avião a jato, a Ubatuba, ou se eles já vieram aqui outras vezes.
Olha, as informações, nós temos muitas dificuldades para termos acesso a informações. A cidade de Mineiros, claro, fica a 400 quilômetros aqui de Goiânia, a mais de 400 quilômetros. Evidentemente, isso talvez não seria justificativo, porque temos outros meios de comunicação, mas é devido ao choque aí nessa cidade. Também eu gostaria de destacar para os telespectadores do Tá Na Hora que a cidade de Mineiros já está num processo de luto, porque nesta semana a cidade foi impactada por causa da morte de um motociclista. É importante também destacar isso. Um caso de repercussão aqui no estado de Goiás. Nesta semana, na segunda-feira, um motociclista, durante uma chuva, trafegando com a sua motocicleta, foi arrastado por uma enxurrada da chuva, acabou sendo lançado em um córrego e só foi encontrado no outro dia, né? Motociclista da cidade de Mineiros. Isso repercutiu no estado de Goiás. Então, a cidade de Mineiros bastante abatida, os moradores já vindo com essa tragédia relacionada à morte desse motociclista que deixou todos comovidos e agora com esse acidente envolvendo essa família. Nós não temos esse detalhe específico em relação ao uso desse avião para a cidade de Ubatuba. Por enquanto não temos, mas na medida do possível as informações vão chegando e assim que tivermos poderemos transmitir essa informação para vocês. Ok, obrigado. Elias Júnior falando diretamente com a gente de Goiás. Boa noite, muito obrigado. Pessoal, no próximo bloco nós vamos falar aqui no nosso quadro Cidade em Foco com o convidado de hoje, que é o prefeito reeleito de São José dos Campos, Anderson Farias. Daqui a pouquinho a gente fala ao vivo com ele. Por hora nós seguramos um pouco a cobertura desse acidente e já nós voltamos. Obrigado. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora Vale. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios para participar do nosso quadro Cidade em Foco, o prefeito reeleito de São José dos Campos, Anderson Farias. Roda para minha vinheta. Prefeito, como Tudo bem? Você tá? Que bom Tudo estar bem? aqui com vocês. Feliz 2025. Amém, para nós. Você e para todos os nossos telespectadores da TV Tati. E eu já começo te perguntando como é que está sendo esse começo do seu segundo mandato? Corrido. 9 dias acelerados, né? Isso é bom, mas estamos aí, né, com um novo planejamento, né, um novo mandato, novos secretários. A gente fez aí algumas mudanças, mas para que a gente possa melhorar a eficiência, né, de toda a máquina pública, né, juntamente com os nossos servidores, mas estamos já nos programando e preparando já para que a gente possa aí cumprir todos os nossos compromissos nos próximos 4 anos. E essa mudança de secretariado é em função exatamente de uma avaliação técnica? Como se dá essa mudança, prefeito? Uma avaliação técnica. A gente fez uma transição, né, mesmo que eu fui o prefeito reeleito, mas mesmo assim eu fiz uma transição. Pessoas que eram fora da administração pública, juntamente com pessoas internas, fizeram um processo de transição e avaliação em todas as secretarias. Nós temos um novo mandato, novos compromissos, novos anseios da própria população. Então, faz uma análise técnica. Lógico que todos os secretários, até aqueles que estiveram conosco até 31 de dezembro, muitos deles continuarão conosco em outras funções, em outras missões, mas a gente acaba dando um outro perfil, até para a gente poder olhar para o futuro, ver quais são os desafios que nós temos, né? Isso, as dificuldades que nós tivemos, para que a gente possa também melhorar não a ficar eficiência. Autorreferente. Isso, para que a gente possa, né? Hoje, né, a administração pública, eu como gestor público, o prefeito da cidade, a gente precisa ter essa visão, né? Lógico que eu não faço sozinho, a gente tem uma equipe para a gente poder olhar, os servidores públicos, para que a gente possa traçar e planejar as metas do futuro, né? Hoje, não tenha dúvida, quem não planeja, né, tem muitas dificuldades, seja em casa, né, no nosso planejamento domiciliar, né, seja na nossa empresa, seja na cidade, a prefeitura não é diferente, né? Isso faz com que a gente erre menos, não tenha dúvida, mas e também enxergar para o futuro algumas crises que, quando a gente fala da questão econômica, por exemplo, né, o país, a gente fala o dólar a R$6, taxa de juros alta, tudo isso também faz com que a gente faça, né, um rearranjo do ponto de vista da gente poder economicamente também, a gente tentar blindar a cidade para qualquer crise que possa acontecer no país, no mundo. Então, é importante a gente ter um planejamento. Prefeito, e em relação a planejamento, a expectativa, eu imagino que você, ali, durante o seu primeiro mandato,
tenha pensado muitas vezes, puxa, tomara que eu tenha mais tempo para fazer isso. Puxa, tomara que eu tenha mais tempo para eu poder conseguir realizar isso. E aí isso entra exatamente em planejamento. Sim. Quais são esses pontos, esses gargalos que te incomodavam e que você falou, poxa, agora nesse segundo mandato eu vou dar atenção específica a isso? Prioridade educação, né? Mesmo porque nesses últimos anos as nossas notas melhoraram na avaliação da educação, temos aí a melhor qualidade de ensino do estado de São Paulo e do Brasil, mas é uma tarefa que a gente tem que ter ações permanentes. Saúde, uma grande prioridade que a gente precisa fazer, principalmente uma repactuação juntamente ao governo do estado de São Paulo e ao governo federal, né, tendo em vista que São José dos Campos é uma cidade de referência no atendimento de saúde, a gente atende também muitas pessoas de fora, essa repactuação vem fazendo, e também uma modernização na saúde, ou seja, usar mais da tecnologia para a gente melhorar a eficiência do atendimento, comunicação pelo WhatsApp, né, exames, consultas, abrir a agenda das nossas unidades básicas de saúde, então tem várias mudanças para nós fazermos. Mas eu posso citar uma aqui que é importante, que é o transporte público. Né? Essa mudança do sistema de transporte público, hoje é dia 9, amanhã é dia 10, abre a licitação, né, do transporte público, da locação dos 400 ônibus. Estou otimista para que amanhã dê tudo certo e a gente consiga dar já um passo importante, porque essa mudança, quando a gente fala do transporte público, eu estou falando de uma mudança da mobilidade urbana da cidade. Nós temos um novo modelo do sistema de deslocamento da cidade, que é por ônibus, 100% elétrico, carros com tecnologia embarcada, ar-condicionado, piso baixo, né, melhorando a acessibilidade, mas mais do que isso, um sistema integrado com bicicleta, patinete, táxi, sistema de aplicativo, o sistema de vans que a gente tem na cidade também, vão passar a partir daí também ter um outro papel no sistema de transporte. Então isso daí acho que é algo que é uma mudança significativa, que, né, dando um sistema com muito mais qualidade, não do ponto de vista só do ônibus, né, do carro, mas também de uma operação com muito mais oferta. Bom, então vamos lá. Tem municipalização de escolas na educação, tem aproveitamento da estrutura do Provisão, antigo Provisão. Perfeito. Né, na saúde. Tem o novo trecho da linha verde, fase que vem 2, por aí, fase 2. A mudança exatamente na gestão, e aí para isso é que existe a licitação, certo? Então a gente falou de educação, falou de saúde, falou de transporte. E segurança. A gente fala há bastante tempo sobre a gente ter segurança pra caramba, ter mais de 1000 câmeras robotizadas em São José, e no entanto os caras estão dando de ombros por aí, parece que eles querem aparecer no Big Brother, porque eles metem a cara na câmera e vão embora. Então a gente fala de problema com os fluxos, a gente fala de problema de invasão, furtos na região da Rio Branco, por exemplo, 5 estabelecimentos invadidos nos últimos 4 meses. Como é que está o olhar para a segurança, prefeito? Para a segurança pública, a gente tem agora, publico agora nos próximos dias, uma nova licitação, né, do sistema de segurança da cidade. Vamos lá, hoje o que nós temos hoje são serviço, nenhuma câmera que está na rua, nenhuma inteligência que está por trás das câmeras, que é o software, o CSI, aquelas telas que nós temos lá, os video wall, não são da prefeitura, são serviços que nós contratamos. Muito mais eficiente e você deixa sempre de forma atualizada toda essa inteligência. Então, está vencendo agora, neste ano, vencerá o prazo do contrato de 5 anos, então nós já estamos preparando uma nova licitação. Já está pronta, vamos torná-la pública agora nos próximos dias. E é importante que isso vai aumentar de 1.300, 1.176 câmeras para 1.600 câmeras. Todas as nossas escolas e fundás teremos um portal, né, um totem com câmera, com reconhecimento facial, com comunicador entre a pessoa e o CSI, né, dando mais segurança não só na porta da escola, mas no entorno da escola, sistemas com mais inteligência. Então nós vamos aumentar o número de câmeras, nós vamos triplicar o número de câmeras com reconhecimento facial, por exemplo, fazendo uma cobertura maior da cidade. As nossas áreas rurais também vão ganhar não só fibra ótica, o perímetro vai aumentar, nosso perímetro vai aumentar. Para vocês terem uma ideia, o perímetro nosso, o eixo central é o Paço Municipal, são 24 quilômetros, né, em torno do Paço Municipal para a gente fazer essa cobertura. E trazendo novas inteligências, então seja câmeras dentro das viaturas, com leitores de placa, né, que são OCR, para poder, enquanto as viaturas estão circulando, também está fazendo a leitura de placas, e câmeras com mais inteligência. Você, por exemplo, falou de furto. Nós temos um grande problema na cidade. Primeiro que grande parte é cometido por dependentes químicos em situação de rua, estão em vulnerabilidade do ponto de vista também que já cometeram alguns crimes, né? Furto no país não fica preso, isso é uma discussão que a gente tem que ter a nível federal, infelizmente. Você pega no flagrante, o cidadão, ele não fica mais do que 5 horas na delegacia, é preso. E se passar
à noite... Sai antes do policial que ainda está fazendo lá, lavrando os Isso trâmites. não é uma piada, isso é uma realidade. Às E não vezes é sai antes do policial. É audiência de custódia, mas podia chamar audiência de misericórdia também. Então, isso daí é uma questão. Mas aqui em São José dos Campos eu posso garantir. Identifica e prende. Se vai para a rua e cometer crime de novo, vai ser preso novamente, porque as forças de segurança agem. Mas a gente tem câmeras que a gente pode instalar à noite com sensores de presença, em locais de comércio, para que a gente possa ter todo um sistema de segurança melhor, com inteligência do ponto de vista de, aqui não pode ter uma pessoa parada com mais de 5 minutos, uma pessoa que passou em determinados locais, em determinados horários, já se torna né, ali já dá um alerta com suspeita. Então, ter mais esse sistema que essa inteligência dentro do sistema, então é isso que nós vamos trazer também para as nossas câmaras, principalmente para instalarmos naqueles locais de comércios, de grande comércio, seja na Rio Branco, na região central, na JK, na Avenida Andrômeda, seja ali no Monte Castelo, Jardim Paulista, Santana, né, Rui Barbosa, estou aqui lembrando aqui, né, Vista Verde, que são os locais comerciais, esses que sofrem hoje, principalmente no período noturno. Perfeito. A gente falou de tantas coisas que você já está tocando e segue, mudança de secretariado, visão técnica, não ser autorreferente, vamos embora, vamos melhorar, vamos fazer. Mas temos alguns objetivos para os tais 100 primeiros dias? Temos sim. Devo colocar publicamente agora, nos próximos dias, até uns 10 dias, daqui a 10 dias, né, de uma forma transparente de quais são as nossas ações em 100 dias, para que a gente possa ter metas e cumprir esses compromissos. Né? Esses 100 dias virou um marco, né, do ponto de vista de nós prestarmos conta dos 100 primeiros dias do governo, né, seja do ponto de vista de uma austeridade, do ponto de vista da questão financeira, né, fazer uma gestão e melhorar a eficiência com os recursos públicos, fazer mais com menos, trazer novas ideias, né, para os novos desafios, velhos problemas, novas soluções, quer dizer, são conceitos que vão se implementando para que a gente possa melhorar a eficiência do serviço público. Né? Então, é uma prestação de serviço que a Prefeitura faz em todas as áreas. Então, a gente tem aí para os 100 dias, seja na questão do transporte público, a entrega da Via Jaguari, a entrega da Via Oeste, a conclusão das obras da Lívio Veneziane, lá na região da Granja do Irá, quer dizer, as nossas escolas, que a gente volta já agora com as aulas agora no começo de fevereiro, já com novas escolas ampliadas, seja Posidônio, Mercedes Carnevale Klein, já com ampliação, que está em obra, em reforma, novas escolas que foram reformadas e modernizadas, né, os nossos materiais escolares já logo no primeiro dia para todos os nossos alunos. Então, dentro do 100 dias tem várias ações, né, que nós vamos realizar aí para que a gente possa já dar início na implementação dos novos projetos. Anderson, nós falamos aqui de tantas coisas, lembrando, como você era também prefeito no ano passado, e a gente precisa sempre lembrar, a gente mostrou aqui pessoas que foram identificadas pela câmera de inteligência, reconhecimento facial, foragidos que foram presos, também aqui nessa cidade tantos carros foram recuperados, houve uma diminuição tremenda no furto e roubo de carros exatamente em função de toda essa inteligência, que segundo o prefeito vai ainda melhorar. Eu digo tudo isso porque tem muitas coisas que devem ser melhoradas, mas outras coisas a gente também tem que ser justo e falar que já estão boas e que vão ainda melhorar, como você já disse. A gente fez uma matéria há alguns dias, que eu acho que é uma preocupação que você deve ter também, sobre as podas de algumas árvores, muitas delas, que estão oferecendo risco e perigo a tantas pessoas. Como é que está o seu olhar sobre isso? Olha, a gente tem uma licitação agora que está em andamento, contrato de 6 milhões de reais, né, de prestação de serviço na cidade. Então a gente vai reorganizar toda essa prestação de serviço com mais equipes pela cidade. Nós temos equipes próprias e estamos contratando também empresas aí. Que a gente está na chuva já, prefeito. Hoje eu tenho as equipes, são 12 equipes que a gente tem juntamente com as nossas regionais, mas temos equipes também que trabalham também nas ruas, né, em sistema de emergência e alerta também. Só que nós temos uma outra questão, Vinícius. Árvores que estão do lado da fiação elétrica, a responsabilidade fica pela EDP. Isso é algo que eu vou conversar com a EDP, já tive essa conversa, para que a gente realmente possa fazer uma parceria com a EDP, e não tem lógica um caminhão da EDP entrar numa rua e um caminhão da prefeitura também entrar, para cada um fazer um lado. Eles foram receptivos? Por que nós super receptivos? Vamos fazer uma proposta para que a Urban,
que é uma empresa de economia mista, que tem essa expertise nesse trabalho para fazer para a EDP e para o município, né? Para fazer para nós, para o cidadão, para a cidade. Nessa hora não tem EDP, governo do estado, governo... Não, somos todos da cidade. Então, para a gente melhorar, porque hoje nós temos um grande problema. São galhos que afetam as linhas de energia elétrica, que deixam sem o abastecimento de energia elétrica. Nós não podemos mexer enquanto a EDP não chega para desligar. Então, é nos reorganizarmos e isso nós vamos fazer já dentro até desses primeiros 100 dias. Obrigado. Muita coisa para fazer, mas você volta aqui bastante, porque aqui nós estamos sempre de canal aberto para você. A hora que vocês chamarem. É uma convocação. Obrigado, viu? Anderson Farias, prefeito reeleito de São José dos Campos. E é isso, esse foi o nosso quadro Cidade em Foco. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você ter estado conosco, nos inscrito. Fique na sequência com o Jornal da TV Tati, com Gabriela Leite. A gente volta amanhã, se Deus assim permitir. Beijo, fui!